Quando entrei na sala de aula, a editora do jornal disse: "Parabéns por conseguir essa bolsa dormindo com alguém." Ela segurava o jornal da escola com minha foto na primeira página e uma manchete que dizia: "Bolsista por mérito ou bolsista de cama." Dentro estava a verdadeira história da vencedora da bolsa integral deste ano. E todos no auditório estavam olhando para mim. "O que é isso?" Peguei o jornal da mão de Ashley, que sorria como se tivesse ganhado algo. "É jornalismo, as pessoas merecem saber como você realmente conseguiu essa bolsa em vez de candidatos mais qualificados", disse ela alto o suficiente para que todos ouvissem. "Eu consegui porque tinha uma média perfeita e notas máximas nos testes." Mas Ashley riu e apontou para o artigo. "De acordo com minhas fontes, você tem passado muito tempo no escritório do professor Coleman. Sessões de estudo tarde da noite. Aulas particulares, muito particulares." O professor de quem ela falava tinha 70 anos e era meu orientador desde o primeiro ano, pois dirigia o programa de física. "Ele é meu orientador acadêmico. Todo mundo se reúne com seu orientador." Ashley se levantou para que a sala inteira pudesse vê-la. "Nem todo mundo ganha uma bolsa de 50 mil depois dessas. Reuniões. Minha investigação mostra que você esteve no escritório dele por 3 horas na terça-feira passada. O que você estava fazendo por 3 horas?" Senti um enjoo porque sabia exatamente o que estava fazendo. Estava revisando minha inscrição para a bolsa com ele, como ele fazia para todos os seus orientandos. Mas Ashley havia distorcido isso em algo nojento. "Você está mentindo. Isso é difamação." Ashley pegou o celular e me mostrou fotos minhas entrando e saindo do escritório do professor Coleman em horários diferentes. "Eu tenho provas. Múltiplas visitas. Às vezes ficando além do horário normal de expediente. O comitê de bolsas precisa saber sobre esse conflito de interesses." Ela estava me perseguindo, tirando fotos e anotando horários como uma investigadora particular. "Todo mundo visita seus orientadores. Esse é literalmente o trabalho deles." Mas Ashley já estava postando o artigo nas páginas de mídia social da minha escola. "A diferença é que você ganhou e eu não. Apesar de meu pai doar $2 milhões para essa escola, apesar do nome da minha família estar na biblioteca, apesar de eu ter conexões com todos os membros do conselho, você, uma ninguém vinda do nada, conseguiu a bolsa. E eu quero saber o porquê." Ali estava. Ela estava furiosa. "Porque pela primeira vez, seu dinheiro não havia comprado algo que ela queria. Talvez porque eu estudei enquanto você festejava. Talvez porque eu trabalhava em 2 empregos enquanto você saía de férias. Talvez porque eu realmente mereci." O rosto de Ashley ficou vermelho. "Ninguém merece nada mais do que eu. Minha família construiu essa escola. Meu avô foi reitor. Minha mãe está no conselho. Essa bolsa pertencia a mim. E você a roubou fazendo coisas que eu nunca me rebaixaria a fazer." Ela disse isso com tanto nojo, como se dormir com um professor estivesse abaixo dela, mas destruir a reputação de alguém não estivesse. "Você não tem provas porque nada aconteceu. Tentei sair, mas ela bloqueou meu caminho. Eu tenho todas as provas de que preciso. Visitas tarde da noite, reuniões a portas fechadas, você ganhando a bolsa em vez de mim. As pessoas podem ligar os pontos." Ela já havia destruído minha reputação sem nenhuma evidência, exceto seu si e arrogância. O professor é casado e tem netos. Ele leciona há 40 anos sem uma única reclamação. Mas Ashley apenas sorriu. "O que torna ainda mais chocante que ele arrisque tudo por você deve ter sido uma tentação e tanto." Ela estava insinuando que eu havia seduzido um avião. E a pior parte era que as pessoas estavam começando a acreditar. Na hora do almoço, a história estava em todos os lugares. As pessoas sussurravam quando eu passava. Minha colega de quarto perguntou se era verdade. Meus pais ligaram chorando, perguntando o que estava acontecendo. O professor Coleman foi chamado ao escritório do reitor para interrogatório e sua esposa de 45 anos teve que ouvir rumores sobre o marido e uma aluna. O comitê de bolsas anunciou que estava revisando minha inscrição. Ashley postava atualizações a cada hora sobre o escândalo em desenvolvimento, adicionando mais mentiras a cada vez. Ela disse que havia encontrado testemunhas que viram contato inapropriado e disse que outros professores estavam apresentando preocupações, que minhas notas poderiam ter sido infladas. Tudo mentira. Mas uma vez divulgadas, as pessoas acreditavam. O professor Coleman tentou me defender, mas Ashley escreveu que ele estava apenas protegendo sua vítima para salvar a própria carreira. A investigação durou 2 semanas. 2 semanas caminhando pelo campus com todos me encarando. 2 semanas de Ashley postando novas acusações. 2 semanas da reputação do professor Coleman sendo destruída. Quando a investigação não encontrou evidências de qualquer relacionamento inapropriado, Ashley apenas disse que eles estavam encobrindo tudo para proteger a reputação da escola. Foi quando descobri algo interessante de outro aluno. Ashley havia se candidatado à bolsa com um ensaio que não escreveu. O pai dela pagou alguém para escrever para ela. A mesma pessoa havia escrito ensaios para dezenas de garotos ricos e guardado cópias de tudo. Encontrei-me com ele e ele me mostrou o ensaio original que havia escrito para Ashley, além dos e-mails onde o pai dela negociava o preço. 5 mil por um único ensaio. Ele também tinha ensaios que havia escrito para ela durante toda a faculdade. Toda a carreira acadêmica dela era uma fraude. Não coloquei isso nas redes sociais ou no jornal. Fui direto ao reitor com as provas. A secretária dele levantou os olhos do computador e me disse que ele estava em uma reunião, mas eu disse que era urgente e sobre a investigação da bolsa. Ela pegou o telefone e falou baixinho, depois acenou com a cabeça em direção à porta do escritório dele. Entrei carregando a pasta, com tudo o que Travis havia me dado, e Williamson estava sentado atrás de sua mesa parecendo cansado. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente e perguntou do que se tratava. Abri a pasta e espalhei os papéis sobre a mesa dele. O ensaio original que Ashley havia enviado para a inscrição da bolsa, o ensaio idêntico que Travis havia escrito, com suas anotações e edições ainda visíveis nas margens. E a cadeia de e-mails entre o pai de Ashley e Travis negociando o pagamento de 5 mil. Williamson inclinou-se para a frente e pegou a primeira página, seus olhos percorrendo o texto enquanto sua expressão mudava de atenção educada para algo mais duro. Ele pousou o ensaio e pegou os e-mails lendo. Cada um cuidadosamente enquanto eu estava sentada com as mãos cruzadas no colo, tentando não tremer. Ele olhou para mim e perguntou onde consegui esses documentos. Expliquei sobre o encontro com Travis, como ele manteve cópias de tudo o que havia escrito para estudantes ricos ao longo dos anos, como ele me mostrou provas de que toda a carreira acadêmica de Ashley foi construída com ensaios comprados. Williamson pegou o telefone e disse à secretária para segurar todas as ligações. Então ele começou a ler os documentos novamente, mais devagar dessa vez. Ele perguntou se eu entendia o que estava trazendo para ele, se eu sabia da natureza séria dessas acusações. Eu disse que entendia perfeitamente que Ashley havia passado 2 semanas destruindo minha reputação e a do professor Coleman com mentiras, enquanto sua própria inscrição para a bolsa era uma fraude completa. Williamson
Williamson largou os papéis e olhou para mim por um longo momento, antes de dizer que precisava verificar tudo antes de tomar qualquer atitude. Ele me pediu para esperar lá fora enquanto fazia algumas ligações. Sentei-me no corredor do lado de fora de seu escritório, observando os alunos passarem para suas aulas normais enquanto minhas mãos não paravam de tremer. Uma garota do meu laboratório de física olhou para mim e rapidamente desviou o olhar. Eu me perguntei se ela tinha lido o artigo de Ashley ou acreditado nos rumores. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Kamala perguntando como estava indo. Digitei de volta, que ainda não sabia, mas pelo menos alguém com autoridade estava finalmente vendo a verdade sobre a desonestidade acadêmica de Ashley. Kamala respondeu com 3 emojis de polegar para cima e me disse para enviar uma mensagem assim que soubesse de algo. Olhei para a porta fechada do escritório e tentei ouvir o que Williamson estava dizendo, mas as paredes eram muito grossas. 20 minutos se passaram, depois 30, depois 40. Os alunos continuavam passando e alguns deles olhavam para mim sentada ali sozinha no corredor do lado de fora do escritório do reitor. Verifiquei meu telefone novamente, mas não havia novas mensagens. A secretária digitava em seu computador e atendia telefonemas sem olhar para mim. Finalmente, a porta se abriu e Williamson me pediu para entrar novamente. Havia outra mulher no escritório agora, alta, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado. Williamson a apresentou como Ingrid Melton, do escritório do Conselho Universitário. Ela apertou minha mão com firmeza e gesticulou para que eu me sentasse. Williamson explicou que eles precisavam verificar os documentos com Travis antes de tomar qualquer atitude. Dei a eles o número de telefone dele e o endereço da cafeteria onde havíamos nos encontrado, sentindo-me esperançosa de que eles estavam levando isso a sério, mas também preocupada que as conexões familiares de ainda pudessem protegê-la de consequências reais. Melton anotou tudo em um caderno de couro e fez perguntas detalhadas sobre minha conversa com Travis quando nos conhecemos, o que ele me disse se mais alguém sabia sobre as evidências. Respondi tudo honestamente enquanto Williamson ouvia e fazia suas próprias anotações. Melton perguntou se eu tinha feito cópias dos documentos, e eu disse que não, que aquelas eram as únicas cópias que Travis havia me dado. Ela assentiu e disse que isso era bom, que eles precisavam controlar as informações até que pudessem verificar tudo. Williamson então me agradeceu por trazer isso à tona e disse que entrariam em contato em breve. Levantei-me para sair e ele acrescentou que eu não deveria discutir isso com ninguém, incluindo Ashley, até que a investigação estivesse concluída. Prometi que não diria nada e saí do escritório sentindo que talvez as coisas estivessem finalmente indo na direção certa. Naquela noite, eu estava sentada na minha mesa tentando me concentrar no dever de casa quando Kamala entrou no nosso quarto e me disse para verificar as redes sociais de Ashley. Abri meu laptop e vi que ela havia postado outra atualização alegando que a investigação sobre o professor Coleman continuava, apesar das descobertas. Ela havia adicionado citações de alunos anônimos sobre outros comportamentos preocupantes que supostamente testemunharam. Eu queria gritar com meu laptop que ela ainda estava mentindo enquanto eu tentava seguir os procedimentos adequados e fazer tudo da maneira certa. Kamala se inclinou sobre meu ombro lendo a postagem e disse que estava desesperada. Fechei meu laptop e contei a Kamala sobre o encontro com Williamson e Melton, sobre a entrega de todas as evidências dos ensaios comprados de Ashley. Kamala sentou-se na cama e disse que o reitor tinha as provas agora e que as instituições levavam tempo para agir. Eu sabia que ela estava certa, mas era difícil assistir Ashley continuar espalhando mentiras, enquanto eu tinha que ficar quieta e confiar no processo. Meu telefone vibrou com notificações de pessoas me marcando na postagem de Ashley perguntando se eu tinha algum comentário. Desliguei minhas notificações e tentei voltar ao meu dever de casa de física, mas as equações se confundiam na página. Na manhã seguinte, entrei no auditório e imediatamente ouvi sussurros. Os alunos estavam agrupados em pequenos grupos conversando em voz baixa, e quando passei por eles, ficaram quietos. Sentei-me no meu lugar habitual e peguei meu caderno tentando parecer que não estava ouvindo. A garota ao meu lado se inclinou e perguntou se eu tinha ouvido falar que Ashley foi chamada ao escritório do reitor. Eu disse que não tinha ouvido nada e me concentrei nas minhas anotações. Mais alunos entraram e os sussurros ficaram mais altos. Alguém disse que Ashley estava no escritório de Williamson há mais de 1 hora. Outra pessoa disse que era sobre o artigo do jornal. Um rapaz na última fila disse que seu colega de quarto trabalhava no prédio da administração e viu Ashley saindo com o pai e alguns advogados. Mantive a cabeça baixa e fiz anotações quando o professor começou a aula, tentando me concentrar no meu curso, que havia sofrido durante essas 2 semanas lidando com as mentiras de Ashley. Mas eu não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo no escritório de Williamson. Eles tinham verificado tudo com Travis, se o dinheiro e as conexões do pai de Ashley fariam de alguma forma as evidências desaparecerem. O professor Coleman se aproximou de mim depois que a aula terminou e todos os outros saíram. Ele disse que a investigação o inocentou oficialmente ontem. Sua voz soava cansada em vez de aliviada, como se limpar seu nome não tivesse apagado o dano que as acusações de Ashley haviam causado. Ele mencionou que sua esposa não estava dormindo bem desde que os rumores começaram. Ela estava recebendo olhares no supermercado e alguém até perguntou diretamente a ela sobre as alegações. Coleman disse que estava considerando a aposentadoria antecipada, embora amasse lecionar, que talvez fosse hora de se afastar antes que algo mais acontecesse. Senti o peso de como as mentiras de Ashley haviam prejudicado os anos finais da carreira de um homem inocente. Ele passou 40 anos construindo sua reputação e ela quase a destruiu em 2 semanas com nada além de ciúme e evidências fabricadas. Eu disse a ele que sentia muito por tudo o que ele havia passado por causa da bolsa. Ele balançou a cabeça e disse que eu não tinha nada pelo que me desculpar, que as ações de Ashley não eram minha culpa, mas eu ainda me sentia responsável de alguma forma. Como se ganhar a bolsa tivesse desencadeado todo esse dano a pessoas que não mereciam. Naquela tarde, eu estava voltando para o dormitório quando meu telefone vibrou com um e-mail do comitê de bolsas. Parei na calçada e abri com as mãos trêmulas. O e-mail confirmava que meu prêmio estava garantido com base nas conclusões da investigação. Eles pediram desculpas por qualquer estresse que o processo de revisão tivesse causado e me garantiram que meu histórico acadêmico e qualificações sempre foram exemplares. Li 3 vezes para ter certeza de que entendi corretamente. O alívio que senti foi complicado pelo fato de saber que as pessoas no campus ainda acreditavam na versão dos eventos de Ashley. A investigação que inocentou a mim e ao professor Coleman não apagou os rumores, nem fez as pessoas esquecerem as manchetes que Ashley havia escrito. Kamala me encontrou do lado de fora do refeitório e mostrei o e-mail a ela. Ela agarrou meu braço e disse que iríamos comemorar
comemorar com pizza. Pegamos uma mesa no canto e ela pediu uma pepperoni grande, falando sobre como a justiça finalmente havia vencido. Mas eu não conseguia parar de pensar nos alunos que ainda sussurravam quando eu passava por eles nos corredores. Aqueles que sempre se perguntariam se havia alguma verdade nas acusações de Ashley, mesmo que a investigação não tivesse encontrado nada. 2 dias depois, Landon, do jornal estudantil, me enviou uma mensagem perguntando se eu comentaria os rumores de que estava sob investigação por violações de integridade acadêmica. Olhei para o meu telefone tentando decidir o que dizer. Parte de mim queria que todos soubessem a verdade sobre seus ensaios comprados e sua fraude acadêmica completa, mas outra parte de mim não queria descer ao nível de Ashley de fazer acusações públicas antes que houvesse conclusões oficiais. Digitei de volta que ele deveria esperar por anúncios oficiais da administração da universidade. Landon respondeu perguntando se eu poderia pelo menos confirmar se eu havia fornecido evidências ao escritório do reitor. Eu disse a ele que não. Podia comentar sobre investigações em andamento. Ele enviou um polegar para cima e disse que entendia, que estava apenas tentando obter a história completa. Eu apreciei que ele estivesse realmente me pedindo o meu lado da história, em vez de apenas publicar o que quisesse, como Ashley havia feito. As redes sociais de Ashley ficaram quietas pela primeira vez em 2 semanas. Nenhuma atualização sobre a investigação, nenhuma nova acusação, nenhuma postagem sequer. O silêncio repentino parecia estranho e meio assustador, em vez de pacífico. Kamala veio até a minha mesa, onde eu estava atualizando a página de perfil de Ashley pela 10ª vez. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu disse que não sabia, que a calmaria parecia errada de alguma forma. Kamala sentou na minha cama e disse que Ashley provavelmente estava lidando com sua própria investigação agora. Conversamos sobre o que poderia estar acontecendo a portas fechadas, se o pai dela havia contratado advogados, se a universidade realmente a responsabilizaria ou varreria tudo para debaixo do tapete para evitar constranger a família de um grande doador. Kamala achava que eles teriam que fazer algo porque as evidências eram muito claras. Eu não tinha certeza, tendo aprendido que riqueza e conexões podiam proteger as pessoas das consequências que mereciam. Ficamos acordadas até tarde, conversando sobre diferentes cenários, tentando adivinhar o que aconteceria a seguir. Compareci à minha reunião regular com o professor Coleman para discutir minhas inscrições para a pós-graduação. Sentamos em seu escritório e ele puxou a lista de programas nos quais eu estava interessada, fazendo perguntas sobre meus interesses de pesquisa e objetivos de carreira. Ambos fingimos que tudo estava normal, embora nada parecesse normal mais. Ele foi profissional e prestativo como sempre, analisando os requisitos de cada programa e me ajudando a identificar professores cujo trabalho se alinhava com o meu. Mas notei que suas mãos tremiam levemente quando ele assinou minha carta de recomendação. O estresse das falsas acusações havia cobrado um preço físico desse homem idoso que apenas tentava ajudar os alunos a ter sucesso. Ele me entregou o envelope selado e disse que eu seria uma excelente aluna de pós-graduação em qualquer um desses programas. Agradeci e saí de seu escritório sentindo-me grata por seu apoio, mas também culpada por minha bolsa ter de alguma forma levado ele a ser questionado, investigado e estressado a ponto de suas mãos tremerem quando ele escrevia. Na manhã seguinte, abri meu laptop para encontrar um e-mail da administração da universidade com o assunto Lembrete de Integridade Acadêmica. Meu estômago embrulhou antes mesmo de clicar, porque me perguntei se de alguma forma isso era sobre mim novamente. Se Ashley tinha encontrado alguma nova maneira de distorcer as coisas. Mas quando abri, a mensagem era genérica, endereçada a todos os alunos, lembrando a todos sobre as políticas de plágio e as sérias consequências da fraude acadêmica. O e-mail falava sobre como a universidade valorizava o trabalho honesto e como trapacear minava tudo o que um diploma deveria representar. Não mencionava Ashley pelo nome, mas os alunos não eram estúpidos. Em 1 hora, meu dormitório estava zumbindo com pessoas ligando os pontos. Ouvi conversas no corredor sobre como alguém deve ter sido pego comprando ensaios. Minha colega de quarto entrou e perguntou se eu tinha visto o e-mail, e eu balancei a cabeça. Ela disse que todo mundo estava falando sobre como isso tinha que estar relacionado a Ashley por causa do momento. Logo depois que ela passou semanas me acusando de dormir para conseguir uma bolsa. Ouvi as pessoas especularem sobre se a doação de $2 milhões do pai dela a protegeria de ser expulsa. Alguns alunos achavam que o dinheiro sempre vencia. Outros diziam que as evidências deviam ser realmente sólidas se a universidade estava enviando lembretes para todo o campus. Eu queria dizer a eles que eu mesma tinha visto as evidências, que eu tinha segurado os e-mails onde o pai dela negociava o pagamento de 5 mil por um único ensaio, mas fiquei quieta. Aprendi que falar tornava as coisas piores e que os canais adequados levavam tempo para funcionar. Kamala me enviou uma mensagem durante o almoço perguntando se eu estava no refeitório. Eu disse a ela que estava estudando no meu quarto porque não estava com vontade de lidar com mais olhares e sussurros. Ela escreveu de volta dizendo que tinha acabado de ver Ashley, e eu precisava ouvir sobre isso. Liguei para ela e ela descreveu como Ashley estava sentada com seu grupo de amigas habitual, mas algo estava diferente. As outras garotas mantinham distância física, não se inclinando para perto como faziam normalmente. O rosto de Ashley parecia zangado e assustado ao mesmo tempo, como se ela estivesse tentando manter o controle, mas soubesse que estava perdendo. Kamala disse que Ashley continuava verificando o telefone e suas mãos tremiam quando ela pegava o copo de água. Suas amigas não estavam realmente falando com ela, apenas dando respostas curtas quando ela lhes fazia perguntas. Era como assistir alguém perceber que seu poder social estava desaparecendo. Senti uma mistura estranha de emoções ao ouvir isso. Parte de mim estava satisfeita por ela finalmente estar enfrentando as consequências por destruir minha reputação e a vida do professor Coleman com suas mentiras. Mas outra parte de mim se sentia desconfortável, sentindo prazer em ver outra pessoa sofrer, mesmo alguém que tentou arruinar meu futuro por puro ciúme e arrogância. Disse a Kamala que não sabia como me sentir sobre isso, e ela disse que era normal, que Ashley havia feito coisas terríveis, mas ainda era difícil ver alguém desmoronar. Conversamos sobre como toda a identidade de Ashley foi construída sobre ser intocável por causa do dinheiro e das conexões de sua família. E agora, essa proteção estava rachando. 3 dias depois, encontrei um envelope cor de creme enfiado debaixo da minha porta. Meu nome estava escrito com uma letra cuidadosa na frente. Abri e tirei um cartão com flores impressas na borda. A mensagem dentro fez minhas mãos tremerem enquanto eu lia. A senhora Coleman havia escrito para me agradecer por apresentar a verdade sobre a fraude acadêmica de Ashley. Ela disse que sabia que as últimas semanas tinham sido horríveis para mim e para o marido dela,
que ouvir rumores sobre ele e uma aluna tinha sido a pior experiência de seu casamento de 45 anos, mas ela queria que eu soubesse que nunca duvidou dele por um segundo. E estava grata por eu ter tido a coragem de expor as mentiras de Ashley, apresentando evidências reais ao reitor. Ela escreveu que a reputação de seu marido se recuperaria porque ele passou 40 anos construindo confiança com os alunos por meio de uma dedicação genuína ao ensino. O bilhete terminava com ela dizendo que esperava que eu continuasse meus estudos sem deixar que o ataque ciumento de Ashley me impedisse do futuro brilhante que eu merecia. Sentei-me na cama e chorei segurando aquele bilhete. Foi a primeira vez que alguém reconheceu diretamente que o que eu fiz importava além de apenas me proteger. A senhora Coleman entendeu que falar ajudou a limpar o nome de uma pessoa inocente, que era maior do que apenas minha bolsa ou minha reputação. O marido dela foi arrastado por uma investigação aos 70 anos, forçado a se defender contra acusações nojentas, e sua esposa teve que ouvir estranhos sussurrarem sobre seu casamento. Mas ambos reconheceram que eu havia feito a coisa certa ao coletar evidências e passar pelos canais adequados, em vez de ficar em silêncio ou revidar nas redes sociais como Ashley teria feito. Guardei aquele bilhete na gaveta da minha mesa e olhei para ele, sempre que me sentia sobrecarregada por tudo o que havia acontecido. O escritório do Conselho Universitário me chamou na quinta-feira de manhã. Ingrid Melton se apresentou e explicou que estava lidando com a investigação sobre as violações de integridade acadêmica de Ashley. Ela me pediu para fornecer uma declaração formal sobre como obtive as evidências de Travis. Sentei-me em seu escritório e repassei toda a linha do tempo. Expliquei como outro aluno me contou sobre Travis escrevendo ensaios para garotos ricos. Descrevi o encontro com ele na cafeteria e como ele me mostrou o ensaio original que escreveu para a inscrição da bolsa de Ashley. Falei sobre a cadeia de e-mails onde o pai de Ashley negociava o preço de 5.000 reais. Ingrid fez anotações e perguntas específicas sobre datas e horários. Ela queria saber se Travis havia oferecido as informações voluntariamente ou se eu o havia pressionado de alguma forma. Eu disse a verdade, que ele estava com raiva de estudantes ricos usando seu trabalho e depois agindo com superioridade, e que ele mantinha cópias de tudo como seguro. Ela perguntou por que eu levei as evidências ao reitor em vez de postá-las online ou ir ao jornal estudantil. Expliquei que vi Ashley destruir reputações através das mídias sociais e não queria ser como ela, que eu acreditava que a universidade deveria lidar com fraudes acadêmicas por meio de procedimentos oficiais. Ingrid assentiu e disse que eu havia seguido as etapas apropriadas. Ela me disse que trazer a documentação para a administração era exatamente o que os alunos deveriam fazer, em vez de fazer acusações públicas sem dar às pessoas a chance de responder. Suas palavras me fizeram sentir vingada porque passei semanas me perguntando se deveria ter revidado com mais força ou rapidez. Se passar pelos canais adequados não era muito lento quando Ashley postava novas mentiras todos os dias. Naquela noite, eu estava navegando pelas redes sociais, quando o jornal estudantil publicou um novo artigo. A manchete dizia: Investigação de integridade em andamento para estudante jornalista. O artigo foi cuidadoso ao não nomear Ashley diretamente, mas falava sobre uma investigação envolvendo um estudante que trabalhava para o jornal do campus e que havia publicado recentemente histórias controversas. Mencionava que a investigação dizia respeito a possíveis violações das políticas de plágio e fraude da universidade. O artigo observou que as reportagens anteriores do estudante estavam sendo reexaminadas à luz de questões sobre sua própria honestidade acadêmica. Em poucos minutos, a sessão de comentários explodiu. Os alunos postavam sobre como era hipócrita alguém acusar os outros de trapacear enquanto comprava seus próprios ensaios. As pessoas compartilhavam capturas de tela do artigo de Ashley sobre mim e perguntavam se alguém que cometeu fraude acadêmica poderia ser confiável para relatar honestamente sobre qualquer coisa. Observei a maré das redes sociais virar lentamente à medida que os alunos questionavam tudo o que Ashley havia escrito sobre mim e o professor Coleman. Alguns comentários apontavam que ela nunca forneceu provas reais, apenas fotos minhas entrando no escritório de um orientador e especulações baseadas em ciúmes. Outros notaram que a investigação inocentou tanto a mim quanto ao professor Coleman, mas Ashley continuou postando acusações de qualquer maneira. A mudança pareceu surreal depois de semanas sendo aquela sobre quem todos sussurravam. Agora as pessoas estavam dissecando a credibilidade e as motivações de Ashley, conectando seu ataque a mim à sua própria carreira acadêmica fraudulenta. O comitê de bolsas me enviou um e-mail na sexta-feira pedindo para me reunir com eles na segunda-feira seguinte. Meu coração parou quando vi. O e-mail dizia que eles queriam discutir o impacto dos eventos recentes no meu desempenho acadêmico neste semestre. Imediatamente entrei em pânico, achando que eles estavam reconsiderando o prêmio, apesar da confirmação anterior de que a investigação havia me inocentado. Liguei para Kamala e ela veio me encontrar olhando para a tela do meu laptop. Mostrei o e-mail e disse que não podia acreditar que eles estavam questionando a bolsa novamente depois de tudo o que eu havia passado. Kamala leu 2 vezes e disse que eu provavelmente estava interpretando mal. Ela achava que eles queriam oferecer apoio, não tirar nada. Mas eu não. Conseguia afastar o medo de que as mentiras de Ashley tivessem causado danos permanentes, que mesmo com evidências de sua fraude, as pessoas ainda duvidassem do meu mérito. Kamala sentou comigo e me ajudou a escrever uma resposta, confirmando que eu compareceria à reunião. Ela me fez prometer ir lá e explicar honestamente como o estresse afetou minha capacidade de me concentrar nos cursos. Ela me lembrou que eu não tinha feito nada de errado, e o comitê sabia disso, e eles provavelmente só queriam entender com o que eu estava lidando enquanto falsas acusações se espalhavam pelo campus. Na tarde de segunda-feira, entrei na sala de reuniões do comitê de bolsas, com o estômago embrulhado. 5 membros do comitê estavam sentados ao redor de uma mesa, e o presidente me pediu para sentar. Eu esperava que eles começassem a questionar minhas qualificações ou a perguntar sobre meu relacionamento com o professor Coleman novamente. Em vez disso, o presidente disse que eles queriam expressar preocupação com o impacto que a difamação teve no meu bem-estar. Eles perguntaram como eu estava administrando meus estudos, dado o estresse de ter minha reputação atacada publicamente. Fiquei tão surpresa que não soube o que dizer no início. Então, expliquei honestamente que as últimas semanas tinham sido as mais difíceis da minha vida. Falei sobre caminhar pelo campus com todos me encarando, sobre meus pais ligando em lágrimas, sobre lutar para me concentrar na aula quando as pessoas sussurravam que eu havia dormido com meu orientador. Descrevi como era difícil estudar para as provas enquanto Ashley postava novas acusações a cada poucas horas. Os
membros do comitê ouviram e vários deles pareciam genuinamente chateados. Uma mulher disse que estava chocada que outro aluno usasse falsas acusações como arma para contestar um prêmio de mérito legítimo. Outro membro disse que eles haviam revisado minha inscrição novamente e minhas qualificações eram excelentes, que eu havia ganhado a bolsa por meio de trabalho duro e excelência acadêmica. O presidente explicou que eles estavam oferecendo recursos como aconselhamento acadêmico e extensões de prazo, se eu precisasse. Eles deixaram claro que a bolsa estava segura e nada sobre meu prêmio estava em questão. A reunião que eu temia acabou sendo de apoio em vez de acusatória. Pela primeira vez, senti que a instituição reconheceu que eu havia sido injustiçada, que eles entenderam que o ataque de Ashley havia sido motivado por ciúme e arrogância, e não por qualquer preocupação legítima. 2 dias depois, Kamala agarrou meu braço enquanto caminhávamos para a aula. Ela apontou para o prédio da administração, onde um homem em um terno escuro caro estava saindo de um carro preto. 2 pessoas em roupas de negócios o seguiam carregando pastas. Kamala sussurrou que aquele deveria ser o pai de Ashley, porque quem mais apareceria com advogados? Nós os vimos entrar no prédio, e Kamala brincou dizendo que dinheiro não podia comprar integridade, mas definitivamente podia comprar representação legal. Fomos para a biblioteca depois da aula e nos posicionamos perto das janelas, que davam para o prédio da administração. A reunião se estendeu por mais de 2 horas. Alunos que passavam paravam para olhar e especular sobre o que estava acontecendo lá dentro. Alguns achavam que o pai de Ashley estava ameaçando retirar suas doações se a universidade não encerrasse a investigação. Outros imaginaram que ele estava tentando negociar uma punição menor. Eu me perguntei se ele ao menos percebia quanta evidência havia. Se ele sabia que Travis havia guardado cópias de cada e-mail sobre o pagamento de os 5.000 pelo ensaio. Disse: pessoas ricas sempre acham que podem fazer os problemas desaparecerem com dinheiro e advogados. Mas desta vez a evidência era muito clara. Finalmente saímos da biblioteca quando escureceu, mas a reunião ainda estava acontecendo. Landon me enviou uma mensagem naquela noite perguntando se eu forneceria o contexto sobre a controvérsia da bolsa, agora que a credibilidade de Ashley estava sendo questionada publicamente. Olhei para a mensagem dele por um longo tempo tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ficar em silêncio e deixar tudo se desenrolar pelos canais oficiais, mas outra parte achava que outros alunos mereciam entender o que realmente aconteceu. Que contar meu lado para um jornalista legítimo era diferente da campanha de difamação de Ashley nas redes sociais. Conversei com Kamala, e ela disse que Landon sempre foi justo em suas reportagens, que ele tentava obter os 2 lados das histórias, ao contrário de Ashley, que apenas postava o que a fazia parecer bem. Respondi concordando em encontrá-lo em uma cafeteria fora do campus. Imaginei que sentar com um jornalista de verdade que verificaria os fatos era a maneira certa de contar minha história, que ajudaria as pessoas a entender a diferença entre jornalismo real e o ataque que Ashley havia publicado sem nem me dar a chance de responder. Na tarde de sábado, encontrei Landon na cafeteria, a 2 quarteirões do campus. Ele tinha um caderno e um gravador, e perguntou se eu me importava que ele gravasse nossa conversa. Eu disse que tudo bem, porque eu não tinha nada já a esconder. Landon começou pedindo para eu repassar a linha do tempo desde quando ganhei a bolsa, até quando Ashley publicou seu artigo. Expliquei sobre minha média e notas nos testes, sobre como eu trabalhava em 2 empregos enquanto mantinha notas perfeitas. Descrevi meu relacionamento com o professor Coleman como meu orientador acadêmico, como ele me ajudou com minha inscrição para a bolsa da mesma forma que ajudava todos os seus orientandos. Landon perguntou sobre as fotos que Ashley havia tirado, e eu expliquei que visitar o escritório do seu orientador era completamente normal, que a reunião de 3 horas que ela fez parecer suspeita era apenas nós analisando meus materiais de inscrição. Falei sobre como o ciúme de Ashley por perder a bolsa a levou a fabricar um escândalo baseado em nada além de sua arrogância e crença de que o dinheiro de sua família deveria garantir tudo a ela. Landon tomou notas cuidadosas e fez perguntas de acompanhamento sobre detalhes específicos. Ele queria saber sobre a investigação e como ela havia afetado o professor Coleman. Ele perguntou sobre as evidências que encontrei sobre a fraude acadêmica de Ashley. Respondi tudo honestamente e me ative aos fatos, em vez de emoções. Quando terminamos, Landon prometeu verificar tudo antes de publicar. Ele disse que falaria com o comitê de bolsas e obteria a declaração oficial do professor Coleman da investigação. Ele explicou que jornalismo real significava verificar fontes e dar a todos a chance de responder, o que era exatamente o que Ashley não havia feito quando publicou seu artigo acusatório sobre coisas que nunca aconteceram. Caminhei até o escritório do professor Coleman durante seu horário de atendimento, 3 dias depois que o reitor aceitou minhas evidências. O corredor estava vazio e silencioso, e bati no batente da porta, embora ela estivesse aberta. Ele levantou os olhos da correção de provas e acenou para que eu entrasse com um sorriso cansado, que não alcançava seus olhos. Sentei na cadeira em frente à sua mesa e comecei a pedir desculpas por todo o problema que minha bolsa havia causado a ele, pela investigação, pelos sussurros sobre seu casamento, por tudo. Ele levantou a mão para me impedir antes que eu pudesse terminar. Ele me disse que eu não tinha nada pelo que me desculpar porque eu não tinha feito nada de errado, e nem ele. Sua voz era firme, mas gentil, como se estivesse tentando convencer a nós dois. Ele explicou que a campanha de Ashley na verdade revelou sérios problemas com a Format, como a universidade lidava com acusações, que os administradores agora estavam discutindo novas políticas para proteger alunos e professores de difamação sem provas. As mudanças exigiriam procedimentos formais antes de publicar acusações, verificação obrigatória de fatos e consequências para falsas alegações feitas através de canais oficiais do campus. Ele disse que algo positivo poderia sair desse pesadelo. Futuros alunos e professores não teriam que suportar o que passamos porque alguém decidiu usar o jornalismo como arma para vingança pessoal. Senti parte da culpa sair do meu peito, substituída por uma esperança cautelosa de que o dano pudesse levar a melhorias reais. O Conselho de Integridade acadêmica agendou a audiência formal de Ashley para dali a 2 semanas, e a notícia se espalhou pelo campus mais rápido do que seu artigo original sobre mim. Os alunos sussurravam no refeitório sobre se ela seria expulsa, se as doações do pai a salvariam, se as evidências eram realmente tão ruins quanto as pessoas afirmavam. Ouvi alguém dizer que toda a carreira acadêmica dela era falsa, que ela nunca havia escrito um único trabalho sozinha, que tudo foi comprado com o dinheiro da família. Kamala me encontrou no nosso dormitório olhando para meu livro de física sem realmente lê-lo, e eu disse a ela que me sentia vingada, mas também completamente exausta. O estresse de me defender por semanas havia drenado algo de mim que eu não conseguia nomear. Ela sentou ao meu lado na cama e perguntou o que eu precisava, e eu disse que só queria que acabasse para que eu pudesse me concentrar em estudar de verdade.
em vez de defender constantemente meu caráter e reputação. Ela apertou minha mão e me lembrou que a verdade estava finalmente vindo à tona. As pessoas estavam vendo Ashley como ela realmente era. Em breve eu poderia voltar a ser apenas mais uma estudante, em vez do centro do drama do campus. Mas a espera parecia mais difícil do que a luta tinha sido. Como prender a respiração debaixo d'água e não saber quando eu poderia emergir. Travis me ligou 4 dias antes da audiência de Ashley, sua voz tremendo levemente enquanto explicava que a universidade havia verificado todos os seus documentos e pedido para ele testemunhar. Ele disse que estava nervoso por se envolver em algo tão público, que mantinha seu negócio de redação. Fantasma quieto por razões óbvias. Que se apresentar significava se expor a possíveis consequências também. Mas então sua voz ficou mais dura, e ele disse que também estava com raiva de estudantes ricos como Ashley explorarem pessoas como ele e depois agirem com superioridade. Que ela provavelmente nunca tinha lido os ensaios que ele escreveu para ela. Que ela o desprezava enquanto construía toda a sua reputação acadêmica com as palavras dele. Agradecia a ele por manter registros tão detalhados, por salvar os e-mails e documentos originais, por estar disposto a testemunhar, apesar de seus medos. Ele me disse que tinha visto muitos garotos ricos trapacearem na faculdade enquanto estudantes trabalhadores lutavam para pagar os livros, e ele estava cansado de ver o privilégio vencer todas as vezes. A ligação me deixou grata e um pouco culpada por provar a fraude de Ashley significar arrastar Travis para os holofotes. Mas ele havia feito sua escolha, e eu tinha que confiar que ele entendia os riscos e decidiu que a verdade importava mais do que seu conforto. Ashley fez uma última postagem nas redes sociais na noite anterior à sua audiência, alegando que era vítima de uma conspiração para silenciar seu jornalismo e proteger professores corruptos. Ela escreveu que pessoas poderosas estavam tentando destruir sua credibilidade porque ela havia exposto verdades incômodas, que as alegações de plágio foram fabricadas para desacreditar sua investigação, que ela estava sendo punida por fazer jornalismo real que desafiava o establishment. A postagem era longa e dramática, cheia de frases sobre defensores da verdade sendo perseguidos e denunciantes enfrentando retaliação. Mas a seção de comentários contava uma história diferente. As pessoas perguntavam sobre as evidências de ensaios comprados, questionavam por que ela não havia mencionado Travis ou os documentos durante sua investigação original, apontavam que jornalistas reais verificam suas fontes em vez de postar acusações baseadas em ciúmes. Alguém escreveu que ser rico não faz de você uma vítima, quando é pego trapaceando, e o comentário recebeu centenas de curtidas. Não me envolvi nem respondi a nada disso, tendo aprendido que o silêncio digno e os procedimentos adequados eram mais eficazes do que argumentos públicos. Observei sua credibilidade desmoronar sob o peso das evidências documentadas, enquanto me concentrava em me preparar para meus próprios exames finais e manter a média que me rendeu a bolsa em primeiro lugar. O jornal estudantil publicou o artigo de Landon sobre a controvérsia da bolsa na mesma manhã da audiência de Ashley. A reportagem incluía citações minhas sobre meu histórico acadêmico e relacionamento com o professor Coleman, declarações do comitê de bolsas explicando seu processo de seleção e a declaração oficial do professor Coleman da investigação que inocentou a nós dois. Landon entrevistou alunos que trabalharam com o professor Coleman e confirmaram sua reputação de ajudar todos os orientandos igualmente. Obteve comentários do escritório do reitor sobre a importância dos prêmios baseados no mérito. O artigo apresentava uma linha do tempo clara dos eventos, desde a minha conquista da bolsa até as acusações infundadas de Ashley, e a investigação que não encontrou evidências de irregularidades. Deixava claro que as alegações de Ashley haviam sido motivadas por ciúme e arrogância, em vez de preocupações reais sobre ética ou justiça. Ler aquilo foi como ver a verdade finalmente alcançar as pessoas que só tinham ouvido as mentiras de Ashley, como se o jornalismo legítimo estivesse corrigindo o dano que o ataque dela havia causado. Os alunos me paravam entre as aulas para dizer que tinham lido o artigo, que entendiam o que realmente aconteceu, que sentiam muito por acreditar em rumores sem provas. A vingança foi boa, mas também destacou quanto dano falsas acusações podiam causar antes que a verdade as alcançasse. Alunos que eu não conhecia começaram a se aproximar de mim no refeitório e na biblioteca nos dias seguintes, dizendo que sentiam muito por terem acreditado nos rumores, e me parabenizando pela bolsa. Uma garota da minha aula de química me disse que me defendeu quando as pessoas fofocavam, mas ninguém ouvia. E agora ela se sentia validada por a verdade ter saído. Um rapaz com quem eu nunca tinha falado disse que perdeu uma bolsa para um estudante rico que provavelmente trapaceou, e ver enfrentar as consequências lhe deu esperança de que o mérito pudesse realmente importar às vezes. O apoio parecia bom e genuíno, e tentei aceitá-lo graciosamente, embora parte de mim quisesse perguntar onde essas pessoas estavam quando todos acreditavam nas mentiras de Ashley. Mas percebi que essa experiência me ensinou lições duras, sobre reputação e privilégio, sobre a facilidade com que a verdade pode ser distorcida por alguém com uma plataforma e intenções maliciosas. As pessoas queriam acreditar no escândalo porque era interessante, porque se encaixava em suas suposições de como o mundo funcionava, e porque Ashley tinha dinheiro, confiança e um jornal para espalhar sua versão dos eventos. Contra-atacar exigia paciência, evidências e fé de que os procedimentos adequados acabariam funcionando, mesmo quando parecia que o sistema era lento demais ou disposto demais a acreditar no pior sobre pessoas sem poder. O professor Coleman fez um anúncio em sua sala de aula 3 dias após a audiência de Ashley, dizendo à sala lotada que havia decidido não se aposentar. Afinal, sua voz estava firme enquanto explicava que reenviaria a mensagem errada aos alunos sobre enfrentar falsas acusações. Ele disse que passou 40 anos construindo relacionamentos baseados na confiança e integridade, e que se recusava a deixar mentiras encerrarem sua carreira precocemente. A sala explodiu em aplausos, e senti lágrimas queimando em meus olhos, porque sabia que o fato de eu ter apresentado evidências sobre Ashley o ajudou a se sentir vindicado o suficiente para continuar ensinando. Ele havia enfrentado acusações horríveis sobre seu caráter e casamento, suportado uma investigação que questionou toda a sua carreira e visto sua esposa sofrer com rumores que poderiam ter destruído sua família. Mas ele havia sido inocentado e agora escolhia ficar,
continuar ajudando os alunos, para provar que a verdade e a integridade poderiam sobreviver a ataques de pessoas que nunca conquistaram nada honestamente. Após a aula, ele trocou um olhar comigo e assentiu, e eu assenti de volta. Nada mais precisava ser dito entre nós. A audiência de integridade acadêmica ocorreu a portas fechadas no prédio da administração, mas as fontes de Landon lhe disseram que o conselho estava revisando evidências de pelo menos 15 redações, que Ashley comprou ao longo de 3 anos. Eu estava sentada na biblioteca quando ele me enviou a atualização por mensagem, meu dever de casa de física esquecido enquanto eu processava a escala da fraude dela. 15 redações significavam 15 aulas onde ela havia entregue o trabalho de outra pessoa, 15 notas que ela não havia merecido, 15 vezes que ela mentiu e trapaceou enquanto menosprezava os alunos que realmente estudavam. A indignação dela por eu ter ganhado a bolsa de estudos tornou-se ainda mais absurda quando percebi que ela nunca havia conquistado nada por mérito real. Toda a sua carreira acadêmica foi construída com o dinheiro do pai e sua disposição para cometer fraude. Ela me chamou de desqualificada enquanto enviava redações compradas em todas as aulas. Ela alegou que eu não merecia a bolsa enquanto trapaceava na faculdade. A hipocrisia era impressionante e senti uma satisfação sombria de que a evidência era tão avassaladora que nem mesmo as doações e conexões de sua família poderiam fazê-la desaparecer. E eu estudamos juntas na biblioteca naquela noite, espalhando nossos livros e anotações em uma mesa na sessão silenciosa. Pela primeira vez em semanas, consegui me concentrar no meu dever de casa de física sem que minha mente entrasse em espiral com os piores cenários sobre investigações, acusações e humilhação pública. As equações faziam sentido novamente. Os problemas pareciam administráveis, e trabalhei nos conjuntos de problemas com a concentração que havia perdido durante a campanha de Ashley. Kamala levantou os olhos de suas anotações de química e sorriu pra mim, e eu sorri de volta. A normalidade parecia preciosa e conquistada com muito esforço. Ela esteve lá durante tudo, ouvindo quando precisei desabafar, lembrando-me de comer quando o estresse matava meu apetite, caminhando comigo pelo campus quando eu não queria encarar os olhares só. Outras pessoas mantiveram distância para evitar serem associadas ao escândalo, mas ela nunca vacilou. E eu sabia que esse tipo de amizade valia mais do que qualquer bolsa de estudos ou vindicação. Recebi um e-mail de Ingrid Melton, do escritório do Conselho Universitário, na manhã seguinte, agradecendo-me por trazer a fraude acadêmica à atenção deles e observando que minhas ações haviam defendido a integridade do programa de bolsas. Ela escreveu que seguir os procedimentos adequados, apresentando evidências à administração, em vez de retaliar publicamente, demonstrou o tipo de caráter e julgamento que a universidade valorizava nos bolsistas. O reconhecimento formal de que eu tinha feito a coisa certa me fez sentir orgulhosa de como lidei com uma situação impossível, mesmo quando teria sido mais fácil jogar sujo como Ashley fez. Eu poderia ter postado as evidências de Travis nas redes sociais, poderia ter criado meu próprio escândalo. Poderia ter destruído a reputação dela do mesmo jeito que ela tentou destruir a minha. Mas confiei no sistema, segui as regras e deixei a evidência documentada falar por si mesma. E agora a instituição estava reconhecendo essa escolha. O e-mail pareceu uma validação oficial de que paciência e integridade importavam mais do que vingança imediata. Que algumas batalhas valiam a pena serem lutadas corretamente, mesmo quando o jeito certo parecia lento, frustrante e inadequado. O Conselho de Integridade Acadêmica anunciou sua decisão 3 dias após o término da audiência. Eu estava na biblioteca quando Kamala me enviou uma captura de tela do anúncio oficial do campus postado no site da universidade. Ashley foi considerada responsável por desonestidade acadêmica extensa, incluindo a compra de pelo menos 15 redações ao longo de 3 anos e a submissão delas como seu próprio trabalho. A sanção recomendada foi a expulsão e a revogação de todos os créditos obtidos por meio de trabalho fraudulento. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o anúncio novamente, certificando-me de que entendia o que significava. Ela estava fora. Tudo o que ela havia entregue para obter notas durante todo o seu tempo nessa universidade foi apagado. A bolsa de estudos que ela achava que lhe pertencia por direito de nascença nunca seria dela porque ela nunca havia realmente ganhado um único crédito através de trabalho honesto. Os estudantes começaram a se reunir em grupos pelo campus 1 hora após o anúncio, suas vozes ecoando pelo pátio enquanto discutiam o que havia acontecido. Ouvi fragmentos de conversas enquanto caminhava para meu dormitório. Alguém disse que sempre suspeitou que Ashley trapaceava, mas tinha muito medo de denunciar. Outra pessoa mencionou como as doações de seu pai não a salvariam desta vez. Um grupo perto do centro estudantil estava acessando os artigos antigos dela em seus telefones e lendo-os com uma nova compreensão sobre sua hipocrisia. A garota que me acusou de dormir com alguém para obter sucesso havia construído toda a sua carreira acadêmica com o dinheiro do papai e redações compradas. Senti um alívio me invadindo porque a verdade finalmente era pública e inegável. Mas também me senti triste por ter chegado a esse ponto, por alguém ter jogado fora sua educação e destruído sua reputação por ciúmes e sentimento de direito. Ela poderia ter apenas aceitado que às vezes outras pessoas ganham as coisas por mérito e seguido com sua vida privilegiada. Em vez disso, ela escolheu me atacar com mentiras e acabou expondo sua própria fraude. O pai de Ashley divulgou uma declaração através de seus advogados na manhã seguinte. Li no meu telefone enquanto tomava café da manhã no refeitório. E o desespero nos parágrafos cuidadosamente redigidos era óbvio. A declaração alegava que a universidade estava usando sua filha como bode expiatório para distrair de sua falha em investigar adequadamente a controvérsia original da bolsa. Sugeria que as acusações de fraude nas redações foram fabricadas para proteger a reputação da escola depois de terem inocentado o professor Coleman rápido demais. Até insinuava uma possível ação legal contra a universidade por prejudicar as perspectivas futuras de Ashley. Mas a tentativa de manipulação falhou completamente porque todos tinham visto as evidências. Travis havia fornecido e-mails mostrando o pai de Ashley negociando o preço de os R$5.000 pela redação da bolsa. O Conselho de Integridade Acadêmica revisou 15 trabalhos diferentes com estilos de escrita correspondentes ao trabalho confirmado de Travis. Havia registros de pagamento, carimbos de data e hora e arquivos originais que provavam sem qualquer dúvida o que ela tinha feito. Nenhuma quantidade de advogados caros ou declarações cuidadosamente elaboradas poderia fazer essa evidência desaparecer. Observei os alunos comentando sobre a declaração nas redes sociais.
E a maioria das respostas apontava que a riqueza maciça e as conexões familiares têm limites quando confrontadas com documentação inegável de irregularidades. Alguém postou uma comparação do estilo de escrita de Ashley em suas postagens nas redes sociais versus a linguagem sofisticada em suas redações enviadas, e a diferença era tão óbvia que as pessoas começaram a compartilhar em todos os lugares. Outro aluno desenterrou postagens antigas onde Ashley reclamava de tarefas difíceis, o que não fazia sentido se ela fosse realmente capaz de produzir o trabalho de nível de pós-graduação em seus artigos. A narrativa que o pai dela tentou criar sobre uma conspiração universitária desmoronou sob o peso de fatos simples que qualquer um poderia verificar. A administração anunciou novas políticas 2 semanas depois durante uma reunião em todo o campus no auditório principal. Sentei-me perto do fundo com Kamala, ouvindo enquanto o reitor explicava as mudanças nos procedimentos de bolsas de estudo e relatórios de integridade acadêmica. As principais bolsas agora exigiriam revisão por vários membros do corpo docente de diferentes departamentos para evitar qualquer aparência de favoritismo ou conflito de interesses. Os alunos que quisessem apelar de decisões sobre bolsas ou relatar preocupações teriam procedimentos claros a seguir, sem a necessidade de recorrer a acusações públicas ou campanhas nas redes sociais. O novo sistema de relatórios prometia confidencialidade e proteção contra retaliação para qualquer pessoa que apresentasse evidências de má conduta acadêmica. Após a reunião, o professor Coleman me encontrou no corredor do lado de fora do auditório. Ele parecia cansado, mas sua voz estava firme quando me disse que essas mudanças protegeriam futuros alunos do que eu havia passado. Ninguém mais teria que suportar semanas de difamação e falsas acusações porque alguém com dinheiro e conexões decidiu que merecia algo que foi ganho por mérito. Senti que o pesadelo ao qual sobrevivi poderia realmente impedir que outros experimentassem ataques semelhantes. As políticas não eram perfeitas e provavelmente não impediriam todo garoto rico e mimado de tentar comprar ou roubar o que quisesse, mas pelo menos haveria procedimentos e proteções adequados em vez de apenas esperar que as vítimas pudessem sobreviver a julgamentos de mídia social por acusadores ciumentos. Encontrei-me com uma conselheira acadêmica chamada Dr. A. Ramirez na segunda-feira seguinte para discutir como o estresse havia afetado meu curso neste semestre. Seu escritório era pequeno, mas confortável, com plantas no peitoril da janela e diplomas emoldurados nas paredes. Ela acessou minhas notas em seu computador e pediu que eu explicasse o que havia acontecido semana a semana durante a campanha de Ashley. Expliquei como as acusações constantes e os olhares tornaram difícil me concentrar nas palestras, como fiquei para trás nos conjuntos de problemas porque estava ansiosa demais para focar nas equações de física, como perdi sessões de grupo de estudo porque não queria encarar pessoas que acreditavam nas mentiras sobre mim e o professor Coleman. A doutora Ramirez ouviu sem interromper, tomando notas ocasionalmente e assentindo para mostrar que entendia. Quando terminei, ela me ajudou a desenvolver um plano para colocar as tarefas em dia e me preparar para as provas finais. Ela providenciou extensões para 2 trabalhos importantes e me conectou com um tutor para o material que perdi na minha aula de mecânica quântica. O apoio prático parecia mais valioso do que simpatia ou desculpas. Eu não precisava que as pessoas sentissem pena de mim. Eu precisava de ajuda concreta para voltar aos trilhos academicamente, para que eu pudesse terminar o semestre forte e provar que a campanha de Ashley não havia descarrilado meu sucesso ou meu mérito legítimo como bolsista. A doutora Ramirez também sugeriu que eu considerasse conversar com um terapeuta sobre o impacto emocional de ser acusada publicamente e ter minha reputação atacada. Eu disse a ela que pensaria sobre isso, o que era honesto porque parte de mim queria apenas seguir em frente e esquecer que tudo aconteceu. Mas outra parte de mim sabia que fingir que não me afetou não faria as memórias das pessoas olhando e sussurrando irem embora. Landon publicou um artigo de acompanhamento no jornal estudantil 3 dias antes do início das provas finais. A manchete dizia: das acusações à expulsão, como as mentiras de uma estudante se transformaram em um escândalo de fraude acadêmica. E a matéria conectava cuidadosamente todos os pontos entre a história fabricada de Ashley sobre mim e sua própria trapaça extensa. Ele observou que a investigação sobre o professor Coleman não encontrou evidências de qualquer relacionamento impróprio, e que as acusações anteriores de Ashley eram tentativas infundadas de explicar por que ela havia perdido a bolsa para uma candidata mais qualificada. O artigo incluía citações do Conselho de Integridade Acadêmica sobre a escala da fraude de redação que haviam descoberto e mencionava que casos semelhantes poderiam existir com outros estudantes ricos que usaram o mesmo serviço de escrita fantasma. Landon entrevistou Travis com sua permissão, e o escritor fantasma explicou como manteve cópias de tudo, porque sabia que os garotos ricos acabariam tentando reivindicar seu trabalho como próprio, ou se recusariam a pagá-lo. A matéria terminava examinando como o privilégio e o sentimento de direito podem levar as pessoas a acreditar que as regras não se aplicam a elas, e como a queda de Ashley mostrou que evidências e procedimentos adequados poderiam superar até mesmo riqueza e conexões familiares significativas. Observei a narrativa mudar completamente à medida que os alunos que acreditaram nas mentiras de Ashley agora entendiam que haviam sido manipulados por alguém sem credibilidade ou integridade. Os comentários no artigo variavam de pessoas se desculpando por duvidar de mim a outras, expressando raiva por Ashley ter desperdiçado o tempo de todos com falsas acusações, sendo ela mesma uma grande fraude. Alguém postou que sempre soube que havia algo errado sobre como Ashley escrevia, em comparação com como ela falava. E várias pessoas concordaram que notaram a mesma inconsistência, mas não queriam acusar alguém com uma família tão poderosa. O professor Coleman me chamou em seu escritório no dia seguinte à publicação do artigo de Landon. Bati na porta que havia sido fotografada, analisada e transformada em evidência de algo nojento que nunca aconteceu, e ele me recebeu com um sorriso caloroso. Seu escritório parecia o mesmo de sempre, com livros de física alinhados nas prateleiras e papéis espalhados por sua mesa em um caos organizado. Ele gesticulou para que eu me sentasse na cadeira à sua frente e então disse algo que fez minha garganta ficar apertada de emoção. Ele queria que eu me juntasse à sua equipe de pesquisa no próximo semestre. Ele explicou que minha maneira de lidar com a crise mostrou o tipo de caráter e resiliência que ele queria nos alunos que orientava e que ficou impressionado com a forma como seguia os procedimentos adequados, mesmo quando teria sido mais fácil revidar de forma inadequada nas redes sociais. A posição de pesquisa envolveria trabalhar em aplicações de computação quântica e poderia levar a artigos publicados se nossos resultados fossem significativos. Era exatamente o que eu esperava quando me inscrevi nesta universidade. O tipo de oportunidade que me ajudaria a entrar nos melhores programas de pós-graduação e construir uma carreira real na física. Agradeci com uma voz que tremia um pouco, porque sua fé em mim nunca vacilou. Apesar das tentativas de Ashley de destruir nossas reputações,
com seu ciúme presunçoso e escândalo fabricado. Ele me entregou informações sobre o projeto de pesquisa e me disse para revisá-las durante as férias de inverno, para que eu estivesse pronta para começar quando o semestre da primavera começasse. Ao sair de seu escritório, percebi que o ataque de Ashley de alguma forma me levou a obter uma oportunidade ainda melhor do que a que eu tinha antes, o que parecia o universo se corrigindo após semanas de injustiça. Encontrei uma das ex-amigas de Ashley na biblioteca no final daquela semana enquanto estudava para minha prova final de física. Era uma garota chamada Rebecca, que fazia parte do círculo social de Ashley, sempre vestida com roupas caras e carregando bolsas de grife. Ela se aproximou da minha mesa hesitante, olhando em volta como se não quisesse ser vista falando comigo. Quando se sentou à minha frente, falou baixo e rápido, desculpando-se por não ter se manifestado quando as acusações começaram a se espalhar. Ela explicou que o grupo de amigos de Ashley tinha medo de seu poder social e conexões familiares, preocupados que cruzar o caminho dela significaria ser cortado de festas e oportunidades de networking que seus pais valorizavam. Rebecca disse que suspeitava da fraude nas redações há meses. Depois de notar como Ashley escrevia de forma diferente nas mensagens de bate-papo em grupo, em comparação com seus trabalhos enviados, mas falar parecia arriscado demais, quando a família de Ashley tinha tanta influência no campus. Ouvi sem interromper, observando Rebecca lutar com a culpa por seu silêncio. Quando ela terminou, disse-lhe que entendia como o privilégio cria silêncio ao seu redor, como a riqueza e o poder fazem as pessoas terem medo de desafiar irregularidades, mesmo quando sabem que está acontecendo. Rebecca pareceu aliviada por eu não estar com raiva dela. Embora parte de mim estivesse frustrada por mais pessoas não terem encontrado coragem para dizer a verdade antes, eu também reconhecia que nem todos podiam se dar ao luxo de arriscar sua posição social ou conexões familiares da maneira que eu fiz, já que eu nunca tive essas coisas para perder em primeiro lugar. Rebecca prometeu ser mais corajosa na próxima vez que visse injustiça, e eu esperava que ela estivesse falando sério. Meus pais ligaram naquela noite enquanto eu fazia uma pausa nos estudos. A voz da minha mãe estava embargada de emoção, enquanto ela me dizia o quão orgulhosa estava de como eu lidei com tudo com dignidade e procedimentos adequados. Papai acrescentou que eles sempre souberam que eu tinha força para superar situações difíceis, mas ainda estavam impressionados com a forma como me mantive focada em fazer a coisa certa, em vez de ceder à raiva ou ao desespero. Então mamãe admitiu algo que fez meu peito doer. Ela disse que estava apavorada de que eu perdesse a bolsa e tivesse que deixar a escola, que eles ficavam acordados à noite tentando descobrir como poderiam pagar a mensalidade se o comitê acreditasse nas mentiras de Ashley. Ouvir o medo em sua voz me lembrou o quanto estava em jogo, além da minha reputação. Todo o meu futuro esteve na balança enquanto Ashley jogava seus jogos cruéis, e minha família estava sofrendo ao meu lado, mesmo tentando se manter forte e solidária. Eu disse que os amava e agradeci por nunca duvidarem de mim, por acreditarem na minha integridade mesmo quando metade do campus pensava que eu era uma mentirosa que havia dormido com um professor. A voz do papai falhou quando ele disse que eles sempre acreditariam em mim porque conheciam a pessoa que criaram e que nenhuma quantidade de mentiras de garotos ricos poderia mudar isso. Conversamos por mais uma hora sobre as provas finais e planos para as férias de inverno e coisas normais de família que pareciam preciosas após semanas de crise. Quando desligamos, senti-me grata por ter confiado no sistema o suficiente para apresentar evidências por meio de canais oficiais, em vez de desistir ou revidar de maneiras que teriam envergonhado meus pais. O comitê de bolsas enviou uma carta formal no dia seguinte, chegando na minha caixa de correio do campus em papel timbrado oficial da universidade. Abria de pé na sala de correio, minhas mãos tremendo levemente enquanto desdobrava o papel grosso. A carta confirmava meu prêmio por todos os 4 anos, e observava que meu desempenho acadêmico e caráter haviam excedido suas expectativas. Eles escreveram que as falsas acusações que enfrentei apenas demonstraram a força da minha integridade e compromisso com os procedimentos adequados e que estavam confiantes em sua decisão de investir na minha educação. O presidente do comitê assinou a carta pessoalmente, adicionando uma nota manuscrita na parte inferior agradecendo-me por defender os valores que a bolsa deveria reconhecer. Li a carta 3 vezes, deixando as palavras serem absorvidas e sentindo a segurança de saber que minha educação estava financiada sem controvérsias contínuas. O peso que pressionava meu peito há semanas finalmente se dissipou, substituído pela liberdade de pensar em meus objetivos futuros, em vez de defender constantemente minhas conquistas passadas das mentiras e manipulações de outra pessoa. Tirei uma foto da carta e enviei para meus pais, depois para Kamala, e cuidadosamente a arquivei na gaveta da minha mesa, onde eu poderia olhar para ela sempre que precisasse lembrar que a verdade e as evidências prevaleceram sobre o privilégio e falsas acusações. A semana de provas finais chegou com o mesmo estresse e exaustão que trazia a cada semestre, mas dessa vez, a pressão parecia normal em vez de avassaladora. Joguei-me nos estudos com foco renovado, determinada a manter meu GPA e provar que ganhei esta bolsa por mérito real. Kamala e eu montamos acampamento na biblioteca, espalhando nossos livros e anotações em uma mesa na sessão silenciosa. Ela me tomava a lição sobre equações de física enquanto eu a ajudava a resolver problemas de química, e fazíamos pausas para tomar café e reclamar de professores que agendavam exames muito próximos uns dos outros. Outros alunos se juntaram ao nosso grupo de estudo, pessoas que mantiveram distância durante o escândalo, mas agora me tratavam normalmente de novo. Resolvemos problemas práticos, comparamos anotações e nos estressamos, com as curvas de notas juntos, como estudantes universitários regulares enfrentando as finais. Os ritmos normais da vida universitária pareciam um presente após semanas de escândalo e estresse, e saboreei cada momento de pressão acadêmica entediante que não tinha nada a ver com falsas acusações ou inimigos ricos. Quando finalmente fechei meu livro de mecânica quântica às 2 da manhã antes do meu último exame, Kamala levantou os olhos de suas anotações de química e sorriu. Ela disse que estava orgulhosa de mim por ter superado tudo e ainda conseguir provavelmente gabaritar todas as minhas provas finais. Sorri de volta e disse que não poderia ter feito isso sem sua amizade constante. E ela dispensou o elogio, mas pude perceber que ficou satisfeita. Arrumamos nossas coisas e voltamos para o dormitório através da noite fria de dezembro, conversando sobre os planos para as férias de inverno e ansiosas por um semestre que esperávamos ser definido por estudos reais, em vez de dramas fabricados por garotos ricos e ciumentos, que nunca ganharam nada honestamente em suas vidas privilegiadas. Minha prova final de física estava na minha frente com 3 horas para provar tudo pelo que lutei. Trabalhei nos problemas de mecânica quântica metodicamente, mostrando cada cálculo e explicando cada passo como o professor Coleman havia me ensinado. As equações fluíam naturalmente após semanas de estudo, apesar do escândalo tentar destruir meu foco. Quando cheguei ao último problema sobre funções de onda, verifiquei meu trabalho 2 vezes e senti confiança de que tinha
acertado. Entreguei meu exame e saí da sala de aula sabendo que tinha feito o meu melhor. 3 dias depois, peguei minha prova corrigida no escritório do professor Coleman. Ele havia escrito: "Excelente trabalho. Orgulhoso de você", no topo com sua caligrafia cuidadosa. E ver aquelas palavras fez minha garganta apertar. O simples encorajamento significava tudo depois de ele ter ficado ao meu lado durante a investigação, quando Ashley tentou destruir nossas reputações. Olhei para o rapaz e percebi que os relacionamentos que construí, com o corpo docente por meio de esforço acadêmico genuíno, eram o oposto do que Ashley me acusava. Eles eram baseados no respeito mútuo e curiosidade intelectual compartilhada, não nas mentiras nojentas, que ela inventou porque não conseguia aceitar perder para alguém que realmente merecia suas conquistas. O semestre terminou com minhas notas finais postadas online, meu GPA intacto em 4.0. A campanha de Ashley não destruiu meu desempenho acadêmico, apesar do enorme estresse e distração de me defender de falsas acusações por semanas. Arrumei meu quarto no dormitório para as férias de inverno, dobrando roupas e encaixotando livros enquanto Kamala tocava música e falava sobre seus planos de férias. Senti-me exausta, mas vitoriosa, sabendo que havia sobrevivido a um ataque ao meu caráter e reputação, por alguém com muito mais dinheiro e poder. A experiência me tornou mais forte e mais confiante em minha própria integridade, ensinando-me que a verdade apoiada por evidências poderia prevalecer mesmo contra o privilégio e as mentiras. Meus pais me pegaram em seu carro velho, e minha mãe me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. A viagem de 3 horas para casa pareceu pacífica após meses de estresse no campus. Observei rodovias familiares passarem e me permiti relaxar pela primeira vez desde que o artigo de Ashley destruiu minha reputação. Em casa, dormi na minha cama antiga, ajudei minha mãe a cozinhar o jantar e joguei videogame com minha irmã mais nova. Ser normal parecia um luxo que eu havia esquecido que existia. No terceiro dia de férias, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem de uma estudante que eu mal conhecia. Ela me agradeceu por expor a fraude de Ashley porque suspeitava de trapaça, mas tinha medo de denunciar. Ler suas palavras me lembrou que falar ajuda mais do que apenas a si mesmo. Que ficar em silêncio para evitar conflitos permite que pessoas como Ashley continuem prejudicando os outros. Minha decisão de apresentar evidências ao reitor em vez de apenas me proteger fez a diferença. Para outros estudantes que tinham medo de desafiar alguém com dinheiro e conexões familiares, a mensagem fez minha experiência parecer mais significativa, como se o pesadelo tivesse servido a um propósito além de apenas limpar meu nome. Passei o resto das férias dormindo até tarde, ajudando minha mãe a cozinhar e apenas sendo normal pela primeira vez em meses. Minha irmã mais nova perguntou sobre o escândalo uma noite enquanto lavávamos a louça, e expliquei que às vezes fazer a coisa certa é mais difícil do que jogar sujo. Eu disse a ela que você tem que viver consigo mesma e construir uma vida baseada na verdade em vez de mentiras, e que os atalhos sempre acabam te alcançando. Ela ouviu atentamente e disse que entendia, e eu esperava que ela se lembrasse dessa lição quando enfrentasse seus próprios desafios. As férias de inverno passaram rapidamente e dirigi de volta ao campus com sentimentos mistos sobre retornar ao lugar onde Ashley tentou me destruir. Mas quando o semestre da primavera começou e entrei na minha primeira aula, ninguém olhou ou sussurrou. A ausência de atenção negativa parecia liberdade, e percebi que minha reputação havia sido restaurada não através de uma vindicação dramática, mas através do acúmulo silencioso, de verdade e evidências que eventualmente sobrepujaram as mentiras de Ashley. Os alunos me tratavam normalmente de novo, pedindo canetas emprestadas e comparando anotações sobre tarefas como se nada tivesse acontecido. O retorno à vida universitária comum parecia um presente que eu nunca mais daria como garantido. O professor Coleman começou o semestre anunciando o projeto de sua equipe de pesquisa sobre aplicações de computação quântica. Ouvi-o explicar a metodologia e senti uma excitação genuína em trabalhar com física real, em vez de me defender de falsas acusações. O retorno aos desafios acadêmicos normais parecia recuperar a experiência universitária para a qual vim aqui. E eu estava determinada a aproveitar ao máximo as oportunidades que quase perdi para o ciúme de outra pessoa. Após a aula, aproximei-me do professor Coleman para perguntar sobre a participação na equipe de pesquisa, e ele sorriu e disse que esperava que eu me voluntariasse. No final daquela semana, Landon me encontrou na biblioteca e me disse que havia ganhado um prêmio de jornalismo por sua cobertura da controvérsia da bolsa e do caso de fraude acadêmica. Ele disse que minha disposição em dizer a verdade publicamente tornou a história possível, que a maioria das pessoas teria permanecido em silêncio em vez de arriscar mais atenção. Fiquei feliz que algo positivo resultou do pesadelo e apreciei que ele me tratou como uma fonte merecedora de respeito, em vez de um escândalo para explorar por cliques como Ashley fez com sua matéria difamatória. Ele me mostrou o certificado do prêmio e agradeceu novamente por confiar nele para contar a história de forma justa. O escritório de bolsas me enviou um e-mail em fevereiro, perguntando se eu falaria com os bolsistas recém-chegados sobre como lidar com a pressão e manter a integridade. Aceitei porque queria que soubessem que os prêmios baseados no mérito valem a pena ser defendidos, que não deveriam deixar ninguém fazê-los sentir vergonha, de conquistas que ganharam honestamente. Durante a palestra, fiquei na frente de 20 calouros nervosos e enfatizei o segmento dos procedimentos adequados ao enfrentar falsas acusações. Expliquei que a verdade apoiada por evidências acabará prevalecendo sobre as mentiras amplificadas pelo privilégio e pelas redes sociais, mesmo quando o processo parece lento e injusto. Eu disse a eles para documentar tudo, relatar por meio de canais oficiais e confiar que as instituições podem agir com justiça, quando apresentadas a provas inegáveis. Após a palestra, uma aluna se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ela disse que estava lidando com um colega rico, que espalhava rumores sobre ela, alegando que ela só entrou no programa de honra por meio de conexões. Eu a guiei pelos passos de documentar tudo e relatar por meio de canais oficiais, explicando exatamente o que fiz quando Ashley me atacou. Eu disse a ela para não responder publicamente ou desistir em desespero, que seguir os procedimentos adequados pode parecer inútil, mas queria um registro que importa quando as coisas aumentam. Ajudá-la a evitar os erros que quase cometi deu valor à minha experiência além da minha própria história, e percebi que sobreviver ao ataque de Ashley me ensinou lições que eu poderia compartilhar com outros enfrentando situações semelhantes. Na semana seguinte, o professor Coleman me parou após a aula para compartilhar algo interessante. Ele disse que as inscrições para a bolsa, que ganhei, aumentaram este ano porque a controvérsia realmente aumentou a conscientização sobre o programa e sua seleção legítima baseada no mérito. Alunos que nunca tinham ouvido falar da bolsa antes se inscreveram, depois de ler sobre a investigação e o caso de fraude de Ashley, querendo provar que poderiam ganhar algo através de realização acadêmica real. A ironia me fez rir, de que o ataque de Ashley acabou promovendo